Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Catondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como delegar tarefas e responsabilidades da forma certa. Vamos lá? O que é delegar uma tarefa? Delegar é dar para outra pessoa a responsabilidade pela execução de uma tarefa, de um projeto ou de uma atividade. Ou seja, quando nós delegamos uma tarefa, nós estamos transferindo para aquela outra pessoa parte da responsabilidade e autoridade pela execução daquela tarefa. Por que é parte? A responsabilidade final nunca é transferida. O líder, quando delega, ele nunca consegue transferir 100% da responsabilidade. A responsabilidade final pela execução daquela tarefa é sempre do líder. Se aquela tarefa for mal executada ou for executada fora do prazo, a responsabilidade é do líder, por ter delegado aquela tarefa para a pessoa errada, por não ter acompanhado o trabalho da forma adequada, ou por não ter explicado direito como deveria ser feito. Enfim, de qualquer motivo que seja, a responsabilidade por uma tarefa mal executada é sempre do líder. Mas por que você deve delegar as suas atividades se você corre o risco da pessoa não executá-las? Quando você é bom no seu trabalho, você tende a ser mais requisitado. As pessoas tendem a procurar mais você. Os seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros, eles vão exigir mais tempo seu. E se você não delegar, se você não aprender a delegar as atividades não estratégicas da sua função, você acaba se sentindo sobrecarregado, pois o tempo é limitado para todos. Ninguém consegue ter mais tempo do que 24 horas por dia. Por isso, por mais que você seja produtivo, por mais que você aumente a sua produtividade individual, você sempre terá um limite de tempo. Por isso que delegar é fundamental para um líder eficaz. Se você quer que o seu negócio prospere, se você quer que o seu departamento floresça com resultados extraordinários, é importante que você aprenda a delegar as atividades não estratégicas. Porém, delegar não é apenas falar para outra pessoa o que ela deve fazer. Isso não é delegar. Delegar envolve uma transferência da autoridade e responsabilidade. Porém, existe uma forma certa de fazer isso. Nesse vídeo, para ajudar você a melhorar a sua delegação de atividades, eu vou explicar 3 condições que você deve avaliar antes de delegar uma atividade efetivamente. Por isso, eu vou explicar para você quando uma atividade deve ser delegada, para quem essa atividade deve ser delegada, o que você deve avaliar, considerar antes de delegar uma atividade, e no fim do vídeo eu vou te explicar um passo a passo de como que você pode delegar essas atividades. Vamos lá? Então, primeiro caso. Quando que uma atividade deve ser delegada? Delegar é muito bom para aliviar o tempo dos gestores. Porém, nem todas as atividades podem ser delegadas. Para ajudar você a fazer essa avaliação, eu trouxe aqui 5 perguntas. Ao responder essas 5 perguntas, você consegue fazer uma autoavaliação se aquela atividade deve ou não ser delegada. Primeira pergunta. Existe alguém que tenha ou que possa desenvolver as habilidades necessárias, os conhecimentos necessários para executar aquela atividade? Segunda pergunta. Essa tarefa oferece uma oportunidade de desenvolvimento para aquela pessoa? Terceira pergunta. Essa atividade ocorrerá de forma semelhante ou repetitiva no futuro? Quarta pergunta. Você tem tempo suficiente para delegar essa tarefa efetivamente? E a quinta pergunta. Essa tarefa pode ser executada por outra pessoa ou é fundamental que você faça ela sozinho? Em outras palavras, essa tarefa envolve informações sigilosas ou é uma tarefa estratégica que eu tenha que fazer sozinho ou ela pode ser delegada? Ao responder sim para a maioria dessas perguntas, você consegue avaliar quando que uma atividade pode ou não ser delegada. Uma atividade sigilosa, uma atividade crítica, não pode ser delegada. Algumas atividades são sempre responsabilidades do líder. Porém, algumas atividades repetitivas que ocorrem de forma semelhante, você pode e deve delegá-las para que as pessoas possam se desenvolver com aquela atividade
e ao mesmo tempo você possa ganhar tempo para se dedicar mais às atividades críticas e estratégicas. Por isso, avalie com essas 5 perguntas quando que uma atividade pode ou não ser delegada. Agora, vamos entender para quem delegar essa atividade. E para escolher a pessoa certa para fazer aquela atividade, você pode também avaliar 3 critérios. O primeiro critério: conhecimentos, habilidades e experiência. Aquela pessoa para a qual você está delegando aquela atividade, ela tem os conhecimentos necessários para ter sucesso naquela execução? Ou mais, aquela pessoa pode ser treinada dentro do tempo existente para que possa desenvolver essas habilidades? Não adianta nada você delegar uma atividade para uma pessoa que não tenha nada a ver com aquilo, que não tenha os conhecimentos necessários para ter sucesso. O seu papel como líder, como gestor, é delegar para a pessoa certa a atividade certa. Porém, essa atividade tem que estar dentro dos objetivos e das habilidades daquela pessoa. Segundo critério que você pode avaliar: o estilo de trabalho daquela pessoa. Aquela pessoa tem um nível de independência correto para aquela atividade? O nível de senioridade daquela pessoa está adequado à complexidade da tarefa? Os objetivos pessoais daquela pessoa estão coerentes com o desafio daquela tarefa? Ao avaliar qual é o estilo comportamental da pessoa que irá receber aquela tarefa, você complementa aquela análise anterior. Você está juntando conhecimento com atitudes, ou seja, você está avaliando a competência daquela pessoa para executar aquela atividade. Já o terceiro critério envolve você analisar o tempo. Então você deve se perguntar: qual que é a carga de trabalho atual daquela pessoa? Ela vai ter tempo para executar aquela atividade? Ou você deve readequar as suas prioridades? Aqui você tem uma baita oportunidade, caso a pessoa esteja com muitas tarefas, em redistribuir as tarefas da sua equipe. Quando você delega uma atividade complexa para um analista sênior, por exemplo, e esse analista sênior está sobrecarregado com muitas atividades, você pode pegar parte das atividades daquele analista sênior e delegar para analistas plenos e júniores. Assim, todos saem ganhando. O sênior ganha uma atividade mais complexa, mais alinhada com o seu nível de senioridade, e os outros analistas também ganham a oportunidade de se desenvolverem em outras atividades. Por isso, o terceiro fator é: essa pessoa vai ter tempo para executar essa atividade? Evite aliviar a sua agenda sobrecarregando dos outros. O seu papel como gestor, como líder, é garantir que todas as pessoas tenham os recursos necessários para executar bem o seu trabalho. E um dos recursos é o tempo. Agora, o que você deve avaliar, o que você deve considerar antes de delegar uma atividade? Para isso, eu também trouxe para você 5 critérios, 5 itens que você deve avaliar para fazer um planejamento da sua delegação. Como tudo na vida, delegar também exige um planejamento. Você não pode sair delegando tarefas sem um mínimo de planejamento. Por isso, eu trouxe para você 5 perguntas para te ajudar nesse planejamento. Primeira pergunta: você sabe definir claramente qual que é o resultado esperado daquela tarefa? Se você não sabe qual que é o resultado esperado, dificilmente você vai ter sucesso na sua delegação. Por isso, antes de delegar, é importante que você saiba especificar claramente qual que é o resultado esperado daquela tarefa. Segundo critério: você consegue identificar claramente quais são os limites e restrições de autoridade? Muitas vezes nós queremos delegar um projeto para alguém, porém nós não temos ainda nem a clareza sobre qual que é o nosso nível de autoridade sobre aquele projeto. Nós não sabemos até quanto que nós podemos tomar decisão ou não. Por isso, antes de sair delegando, é importante que você tenha clareza qual que é o nível de autoridade que aquela pessoa terá sobre aquela atividade ou aquela tarefa. Terceiro item: a senioridade está alinhada com a complexidade? Não adianta você delegar um projeto complexo para um analista júnior. Por mais que o analista júnior tenha tempo para executar aquele projeto, ele não tem ainda as habilidades necessárias para ter êxito naquela tarefa. Por isso, você deve garantir que aquela tarefa está coerente
com a senioridade daquela pessoa. Aquela pessoa ela vai ter condições de ter sucesso ao entregar aquela tarefa. Por isso você deve avaliar qual que é a complexidade da tarefa versus a experiência e senioridade daquela pessoa. Quarta condição. Você está delegando para a pessoa que irá executar de fato aquela tarefa? Você está delegando de fato para a pessoa que é mais propícia a assumir a responsabilidade sobre aquele assunto? Delegar para as pessoas erradas envolve você delegar para as pessoas que não têm nada a ver com aquele assunto. Por isso, você deve delegar as tarefas para as pessoas que têm condições de assumir a responsabilidade sobre aquela tarefa. Ou seja, é melhor que você delegue para a pessoa que de fato quer assumir aquela responsabilidade. Ou seja, é a pessoa que vai executar de fato aquela tarefa. E a quinta condição é: você tem condições de fornecer o suporte adequado? Você tem condições de fornecer todos os recursos necessários para que aquela pessoa tenha sucesso naquela tarefa? Recursos envolvem tempo para tirar dúvidas, recursos materiais, treinamentos, ou seja, você tem os recursos necessários para fornecer àquela pessoa. Por isso, delegar não é apenas passar uma atividade para alguém. Ela envolve você saber quais atividades devem ser delegadas, como avaliar qual a pessoa certa para fazer aquela atividade e avaliar um planejamento, fazer um planejamento de como que você vai delegar. Agora, qual é o passo a passo para fazer uma delegação da forma certa? É óbvio que não existe uma fórmula mágica. Isso daqui não está escrito em nenhum livro. Eu coloquei aqui 8 passos que eu considero serem fundamentais para que você possa fazer uma delegação efetiva. Vamos lá. Primeiro passo. Informe para as pessoas por que elas foram escolhidas para fazer aquela atividade. Ao fazer isso, além de você mostrar para as pessoas que você valoriza os talentos delas, você estará motivando elas. As pessoas vão se sentir valorizadas, vão perceber que você reconhece as suas habilidades. Por isso, informe quais foram os critérios que você utilizou para escolher aquela pessoa. Segundo passo, especifique o resultado esperado daquela atividade. Aqui você deve resistir àquela tentação de falar o passo a passo, de explicar como que você quer que seja feita passo a passo daquela atividade. Delegar não é procedimento. Delegar é você falar qual o resultado que você espera, quais são os desafios daquela atividade. Porém, você deve ter clareza que não existe somente um único caminho e que o seu caminho não necessariamente é o melhor caminho para executar aquela atividade. Por isso, aqui você deve deixar bem claro, especificar de forma clara quais são os resultados esperados e não o passo a passo para a execução daquela atividade. Terceiro passo, você deve deixar claro quais são as metas, prazos e recursos disponíveis. Assim, a pessoa que está recebendo a atividade, ela já tem clareza de quais são o seu nível de comprometimento com você e qual que é o seu nível de comprometimento com as outras pessoas. Por isso, deixe claro qual é o prazo que você tem para aquela atividade ser executada, quais são os recursos que aquela pessoa tem para fazer aquela atividade e quais são as suas metas de desempenho. Assim você consegue compartilhar parte da sua responsabilidade com ela. Quarto passo, alinhe quais são as suas restrições e limites de autoridade. Deixe claro para aquela pessoa até quanto que ela pode tomar de decisão. Qual que é o limite da autoridade dela? O que você espera dela? Que ela venha tirar dúvidas com você de cada passo, ou que ela execute as atividades e depois lhe forneça um feedback. Enfim, deixe claro qual que é o nível de autoridade daquela pessoa. Isso vai fazer com que ela tenha autonomia para executar aquelas atividades. Quinto passo, estabeleça um cronograma de atualizações. Estabeleça as datas onde você vai acompanhar o status das atividades. Isso permite que você faça um acompanhamento das atividades de uma forma adequada. Ao ter um cronograma de status, você não se torna aquele líder microgerenciador que fica no pé das pessoas perguntando o tempo todo como que está a execução das atividades, e você também não vira aquele líder hands-off total, que não está nem aí para o que as pessoas estão fazendo.
Por isso, estabeleça um cronograma de atualizações. Estabeleça em quais datas que você vai parar para olhar o projeto, para olhar aquela atividade que aquela pessoa está fazendo. Sexto passo, certifique-se que aquela pessoa entendeu o que você delegou para ela. Por isso, no final, você pode perguntar para ela, o que você vai fazer? Como que você vai executar essa atividade? Nesse momento, por mais que a pessoa não tenha clareza ainda do passo a passo que ela vai fazer, ela já vai conseguir te fornecer com as suas próprias palavras o que ela entendeu daquela delegação, o que ela entendeu como são sendo os resultados mais importantes. Outra forma é você pedir para a pessoa fazer um planejamento e te entregar depois um plano de ação, com passo a passo do que ela vai fazer. Assim você consegue também ter clareza se aquela pessoa entendeu a tarefa que lhe foi delegada. Sétimo passo, combine como e quando você estará disponível para perguntas e orientações. Ao fazer isso, ao estabelecer um horário, um período da sua agenda, onde você estará disponível para que aquela pessoa possa tirar dúvidas com você, você ganha duas coisas. Primeiro, você diminui as interrupções no seu dia a dia. Você não será interrompido o tempo todo pelas pessoas em busca de dúvidas e orientações. E segundo, você faz com que aquela outra pessoa tenha mais iniciativa e independência para fazer as atividades. Por exemplo, se ela sabe que você só estará disponível para tirar dúvidas na sexta-feira e hoje é segunda e ele está com algum problema, isso vai forçar com que ela tenha independência, tenha a iniciativa de procurar uma solução sozinho. Assim você consegue diminuir a dependência das pessoas da sua equipe. Você torna elas mais autônomas. Você obriga elas a buscarem mais respostas do que ficarem perguntando para você o tempo todo o que elas devem fazer. E oitavo passo, e o mais importante, mostre para as pessoas qual é a importância do trabalho delas para a organização. Por isso, ao delegar uma atividade, termine o seu processo mostrando para aquela pessoa como que os resultados daquele trabalho vão beneficiar a organização. Mostre como que a organização irá ganhar, quais são as oportunidades que aquela tarefa irá gerar para aquela pessoa e para a empresa. Ao fazer isso, você mostra para a pessoa que aquela atividade é importante. Isso faz com que ela saia mais motivada e engajada em realizar um grande trabalho. Por isso, mostre sempre a importância do trabalho para as pessoas, principalmente no processo de delegação efetivo. E você, concorda com esses 8 passos? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e me fala também o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu nesse vídeo de hoje, o que você gostaria que eu tivesse falado que eu não falei. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, coloca também as suas dúvidas. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, eu cometia várias falhas na delegação. Eu era aquela pessoa que explicava o passo a passo de como deveria ser feito. Eu explicava para as pessoas muito mais o que elas deveriam fazer do que o resultado que eu gostaria. Isso fazia com que as pessoas se tornassem dependentes de mim. Toda hora elas vinham validar comigo o passo a passo do que estava sendo feito. Outra coisa que eu fazia errado era não definir o limite de autoridade. Às vezes depois que eu aprendi que eu não deveria delegar somente o passo a passo, que eu deveria delegar resultados, eu passei a cometer o erro da autoridade. Eu delegava alguma coisa para alguém, eu explicava qual era o resultado que eu queria, porém, aquela pessoa ela não sabia qual era o nível de autoridade dela. Ela não tinha noção qual era o nível de independência que eu esperava daquele trabalho. Por isso, às vezes eu acabava me desiludindo com algumas pessoas, porque elas me perguntavam tudo, mas eu não tinha deixado claro o que eu queria delas, e também acabava me estressando com algumas pessoas que tomavam decisões além da autoridade delas. Por isso, definir a autoridade das pessoas é fundamental. Combinar as regras do jogo é muito importante. Isso é fundamental no processo de delegação. E você, qual é a sua opinião? Quais erros você já cometeu no processo de delegação? Coloca aqui nos comentários também. Vamos compartilhar as nossas experiências para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas a delegar melhor as suas tarefas. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica
é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem um artigo mais completo sobre delegação de tarefas e mais dicas e conteúdo de como que você deve fazer esse processo. Para ler o artigo do blog é só clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, Os Segredos do Trabalho em Equipe. Nesse e-book nós reunimos dicas de como que você pode aumentar a produtividade da sua equipe. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Terceira dica, quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestão de pessoas e liderança. Para assistir a próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Quarta dica, quer fazer uma avaliação sobre as suas habilidades em delegação de tarefas? Então, eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste, você vai responder algumas perguntas para fazer uma autorreflexão sobre as suas habilidades de delegação. Depois, no resultado desse teste, você ainda vai ter dicas de como que você pode melhorar cada uma dessas habilidades. Para fazer esse teste gratuito também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então dá o seu joinha, dá a sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Legal? Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.